Ok, vamos lá. Que tal a gente começar com um pequeno quebra-cabeça só para aquecer o cérebro? Vou descrever uma pessoa e a única coisa a se fazer é tentar formar uma imagem dela na mente. Vamos conhecer a Linda. Então, essa é a Linda. A descrição pinta um retrato bem vivo dela, né? Dá pra gente imaginar direitinho uma pessoa com convicções fortes, super engajada. Beleza, com essa imagem na cabeça, vamos para a próxima parte. Certo. Agora que a gente já tem uma ideia de quem é a Linda, vem a pergunta-chave. Levando em conta tudo isso que foi dito sobre ela, qual das duas opções a seguir soa mais provável? E aí, o que parece mais provável? Opção A Linda é caixa de banco. Ou, opção B, a Linda é caixa de banco e é ativa no movimento feminista. Pense bem, para qual delas a intuição aponta? Bom, se a intuição pulou direto para a opção B, saiba que essa é a escolha da grande maioria. No estudo original que apresentou esse problema, impressionantes 89% das pessoas escolheram a B. E o mais maluco é que isso não aconteceu só com gente leiga, não. Até alunos de doutorado em ciências da decisão em Stanford caíram na mesma pegadinha. Pois é, e é bem aqui que a nossa intuição prega uma peça na gente. Por mais que a opção B pareça fazer todo o sentido do mundo, do ponto de vista da pura lógica e da probabilidade, ela está errada. Eu sei, parece estranho, mas a explicação para isso é, na verdade, bem simples. A lógica é bem visual. Vamos lá. Passo 1. Imagina o conjunto de todas as caixas de banco que existem no mundo. Um grupo gigante. Agora, passo 2. Dentro desse grupo enorme, a gente tem um grupo menor, o das caixas de banco que também são feministas. É um subconjunto, né? Então, passo 3 propor a lógica, esse grupo menor tem que ser bom. Menor, ele é só uma parte do grupo maior. Portanto, e aqui vem o passo 4, a probabilidade da Linda pertencer ao grupo maior, caixa de banco, vai ser sempre, matematicamente, maior do que a de pertencer a um pedacinho menor dentro dele. Não tem como ser diferente. E esse erro sistemático que o nosso cérebro comete tem até nome, é a falácia da conjunção. É exatamente isso. A tendência que a gente tem de achar que a combinação de dois eventos específicos é mais provável do que um desses eventos sozinho, de forma mais geral. A lógica é clara, mas a nossa intuição nos leva para o lado oposto. E isso nos traz a pergunta fundamental: por que essa falha de raciocínio é tão comum e tão previsível? A resposta está num atalho mental que todos nós usamos o tempo todo. E o nome desse atalho é heurística da representatividade. Pensa nela como um mecanismo do cérebro para simplificar o mundo. Em vez de fazer o trabalho pesado e lento de calcular probabilidades, ele troca a pergunta por uma muito mais fácil. Isso aqui se parece com o quê? Qual história que eu já tenho na minha cabeça se encaixa melhor aqui? E aqui está o conflito que acontece na nossa cabeça. O cérebro joga fora a pergunta difícil de probabilidade e pega uma fácil, de similaridade. A descrição da Linda simplesmente se parece mais com a imagem mental que a gente tem de uma caixa de banco feminista. A história fecha melhor, sabe? A narrativa mais coerente, mais representativa. E é essa busca por uma boa história que nos leva a cometer o erro lógico. Então, esse atalho mental, a heurística, é uma ferramenta super poderosa no dia a dia. Mas, como a gente acabou de ver, quando ela é usada no contexto errado, ela deixa de ser um atalho e vira um viés, gerando erros sistemáticos. E esse é o ponto central. Quando um atalho mental, uma heurística, nos leva consistentemente a um erro, aí ele ganha esse nome, viés cognitivo. Não é um engano que acontece uma vez ou outra. É um padrão, um desvio previsível do pensamento que seria mais racional ou lógico. E olha, a falácia da conjunção, o problema da Linda, é só a pontinha do iceberg. Essa mesma heurística da representatividade está por trás de muitos outros vieses. Ela nos faz acreditar em estereótipos, ignorar estatísticas importantes, ver padrões onde só existe o acaso e até mesmo julgar o desempenho de atletas ou de gestores de um jeito equivocado, por exemplo. Então, fica a reflexão. Agora que a gente conhece melhor essa armadilha da representatividade, em que outras situações do nosso dia a dia estamos julgando algo não pela lógica, mas pela história que parece mais familiar ou coerente. Quantas vezes a semelhança não acaba nos impedindo de ver a probabilidade real das coisas? É algo para se pensar, né?